Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, pela fé, pela graça de Deus, paz e bem. Paz e bem. Em primeiro lugar, sempre nosso abraço a todos, uma alegria podermos juntos celebrar a Eucaristia. Pessoal, vê se estiver muito quente aí, Adriane, se estiver muito quente, abre a porta. Se tiver muito vento, não, né? Senão o pessoal do lado sai correndo, né? Beleza? Mas nosso abraço a vocês todos. Meu convite sempre é esse: vamos rezar, louvar o Senhor, vamos aproveitar a palavra de Deus, vamos aproveitar a grandeza do amor de Deus por nós. Às vezes a gente não pensa nisso. Nós somos movidos, impulsionados pelo amor de Deus. Hoje nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos ver se nós vivenciamos a Quaresma com todos os desafios que aparecem, com todo esse problema de vírus. Vamos todos vivenciar, fazer nosso esforço. Vamos fazer o melhor possível. Porque o que nós fazemos, o melhor, nós fazemos para nós, gente. Eu às vezes insisto com as crianças. As crianças não querem estudar, né? Muitas não querem estudar. Eu digo: você estuda, sabe por quê? Porque você precisa, não eu. É você que precisa. Você não cuida da saúde? Você tem que cuidar, porque é você que precisa. Não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, que a gente estuda para que isso? Não. A criança, o adolescente, o jovem não estuda para mim, estuda para si mesmo. E se não se desenvolver, não se preparar, vai ser o quê? Assim somos cristãos. Que cristão queremos ser? Que seguidor de Jesus eu sou? Então eu tenho que ter a consciência de que eu devo fazer a minha parte. Então, o primeiro domingo da Quaresma nos traz a passagem das tentações de Jesus, e este ano é de acordo com o Evangelho de São Marcos. E vocês viram que São Marcos não especifica quais as tentações que Jesus passou. Conduzido pelo Espírito ao deserto, aí Jesus foi tentado por Satanás. Deserto é o lugar de desafios, de provações, de perigo. Eu vou dizer assim: deserto é o lugar da falta de tudo, da penúria. É a esse ambiente hostil que o Espírito leva a Jesus, e é aí que Jesus revela a sua força em enfrentar Satanás, que é o grande adversário de Deus e da humanidade. De Deus e de todos os cristãos. Tem gente que gosta do diabo. Escutaram o que eu falei? O evangelista Marcos não detalha as tentações, diz apenas que Jesus foi tentado, revelando com isso desafios por ele enfrentados ao longo da vida. Jesus foi tentado. Nós somos tentados. Qual é a tentação? Cada pouco aparece uma diferente. Porque o diabo tem vários laços, né? Cada vez ele quer laçar de um jeito diferente. Por isso que é fácil de enganar o povo. No deserto, Jesus convive com as feras perigosas e ameaçadoras, mas ao mesmo tempo, ele é assistido pelos anjos, amigos de Deus, amigo das pessoas. Ele lida com dupla realidade, confronta o que é perigoso e é servido pelos anjos, pelos amigos. A exemplo de Jesus,
vivemos entre a tensão dos desafios, as feras do mundo, né? Quantas feras existem? Não as feras, o bichinho lá do mato, não essa. As feras daqueles que querem nos devorar, nos destruir, nos lograr, né? E as alegrias e satisfações, os anjos, superando uns e convivendo com outros. Feras e anjos, dois contrastes no caminho do povo de Deus. Preparado pelo rito quaresmal, 40 dias, e tendo vencido o seu adversário, Jesus se dirige para a Galileia, onde inicia sua missão, proclamando a proximidade do reino de Deus. Vejam bem, o número 40 é muito significativo na vida. 40 dias lembra o povo de Deus, 40 anos no deserto lutando para chegar à terra prometida. Na realidade, o tempo de uma gestação do novo povo de Deus, do reino de Deus, da terra prometida. Os 40 dias de Jesus, que significa a quaresma para nós todos, significa exatamente essa batalha espiritual que nós devemos fazer para gerar o novo reino de Deus. Agora, o reino de Deus não acontece de forma mágica, nem desce do céu por intervenção divina, nem se concretiza à base de violência, mas depende da conversão das pessoas e do acolhimento do Evangelho. O reino de Deus depende da nossa conversão. O que nós tiramos de mal de nós, do nosso coração, para que entre as coisas de Deus. E o acolhimento do Evangelho. Acolhemos a palavra de Deus, o Evangelho, palavra de vida, ou acolhemos a palavra de destruição da nossa vida, que hoje é tão frequente, através de tantos meios que nós conhecemos. Satanás é aquele que procura desviar Jesus e seus discípulos da missão confiada por Deus. Pode representar qualquer pessoa ou projeto que se opõe àqueles que procuram instaurar a paz, a justiça na sociedade. Vocês estão lembrados de uma passagem de Pedro? Pedro foi chamado de Satanás por Jesus por querer impedir que o mestre levasse em frente a missão que o Pai lhe havia confiado. Então, vejam bem, quantas vezes as próprias pessoas agem de uma forma de Satanás. O fato de Jesus ser conduzido pelo deserto, lugar de obstáculos e desafios, revela que ele não terá vida fácil ao longo da sua caminhada. Assim como ele, todos os que se propõem segui-lo fielmente também não terão vida sossegada. Satanás e as feras selvagens estão sempre prontos para procurar a quem devorar, a desafiar os discípulos e discípulas do Mestre. Vejam, Jesus, com todas as dificuldades do deserto, venceu as tentações. E para terminar, caros irmãos, estão lembrados quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso, estado de felicidade, com tudo caprichado, bonito. O simbolismo do paraíso representa exatamente isso, estado de felicidade. Primeira tentação que o ser humano teve lá, pelo demônio, simbolizado na serpente, o ser humano desafiou Deus, abandonou o Senhor e quis ser igual a Deus. Vejam bem, o ser humano no estado de felicidade fez isso. Não reconheceu a grandeza de Deus, o amor de Deus por ele. Comparando, Jesus foi para o deserto, no lugar da penúria, do sofrimento, da dificuldade. Encontrou lá o grande inimigo, o demônio, as feras. Qual foi a posição de Jesus? O que ele fez?
mostrou para toda a humanidade que, por piores que sejam as condições, por mais fortes que sejam as tentações, é possível, com a força do Pai, vencer tudo isso. E é assim que ele venceu o mal, para vencer os nossos pecados e nos colocar no caminho da salvação e na glória com o Cristo, com Ele próprio. Pois, caros irmãos, vejam bem, não existe tentação no mundo que seja maior, mais forte do que a graça de Deus, que pode nos sustentar. Mas também não existe tentação que possa vencer aquele que de fato confia no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.